Olá, eu sou o Pedro E eu sou a Júlia. e está começando mais um Diário de Primeira. Chegamos, hein? Rodada 31 do Brasileirão 2025. Faltam só 8 jogos, Pedro. Acabou a brincadeira. O campeonato entrou naquele funil, sabe? Aquele que não perdoa ninguém. Funil. Isso aqui já virou, sei lá, um cargalo de garrafa PET. É reta final pura. Com gente brigando pelo título como se não houvesse amanhã, outros lutando com unhas e dentes para não cair pro Z4. A temida zona de rebaixamento. Exato. E ainda tem a briga quente pela vaga na Libertadores, que agora, olha só, é G7 mesmo, acabou o G6. Pois é, e essa rodada 31 ela é chave para definir muita coisa. Tem confronto direto lá embaixo no Z4, duelos valendo posição nesse G7 que tá todo mundo de olho. E os líderes, hein? Pisando em ovos por causa da final da Libertadores, que loucura! Totalmente. Uma análise mais a fundo dessa rodada é, assim, essencial pra gente entender o que vem por aí. Então bora mergulhar nesse cenário. Antes da bola rolar no sábado e domingo, como é que tá a foto do campeonato? Quem tá rindo à toa e quem tá, bom, chorando? Olha, lá em cima a briga continua acirrada. O Palmeiras lidera, mas o Flamengo tá colado com 61 pontos. Aí vem o Cruzeiro com 57 e a surpresa do campeonato, né? O Mirassol firme com 55. E o Bahia correndo por fora com 49. Isso, e fechando o G7, essa zona da Liberta, temos Fluminense e Botafogo, os dois com 47 pontos, tá tudo embolado ali. Agora lá embaixo, nossa, a situação é dramática. O Sport, coitado, com míseros 17 pontos. Já pode ir carimbando o passaporte para a Série B, né? Não tem mais muito o que fazer. Praticamente rebaixado. Aí tem o Juventude como penúltimo, Fortaleza com 27 e o Vitória com 31. Esses são os 4 na zona da degola no momento. E o Santos, com 32 pontos, tá ali, ó. Por um fiozinho, 1 ponto acima do Vitória. Que situação, hein? Jogando uma pressão danada. Uma pressão enorme, sabendo que qualquer tropeço, qualquer coisinha pode significar entrar no Z4. É o famoso medo de cair batendo na porta, né? E para completar o caos, ainda tem a bendita final da Libertadores. Palmeiras e Flamengo, dia 29 de novembro. Jogão, claro, mas o preço disso pro Brasileirão? Nem me fale. São 8 jogos só em novembro para esses dois times. 8! É insano. O calendário da CBF espremeu tudo e não dá pra simplesmente poupar geral. Não dá. O título brasileiro tá na mesa, cada ponto vale ouro. É a dupla pressão que você falou. Desgaste físico, mental e o medo de uma lesão tirar alguém da final continental. É o cenário perfeito pra zebra passear, né? O Flamengo pega o Lanterna Sport e o Palmeiras visita o vice-lanterna Juventude. Clássicos, jogos armadilha. Exatamente. Os líderes no limite, cabeça dividida. E esse G7, confirmado porque Fly e Palmeiras devem se classificar pelo Brasileirão de qualquer forma, isso muda o jogo para quem tá ali no meio. Muda tudo. Aquela 7ª vaga vira tipo um pote de ouro no fim do arco-íris. O jogo do Mirassol contra o Botafogo ganha um peso gigantesco. E para Vasco e São Paulo, que estão ali na cola, o confronto deles vira quase uma final, por essa chance extra de Libertadores. Essa rodada, nossa, vai pegar fogo. Então vamos aos jogos começando no sábado. 4 da tarde, Vila Belmiro, Santos contra Fortaleza. Chamaram de jogo da vida. É pra tanto. Ah, com certeza é pra tanto. Confronto direto pra fugir do Z4. O Santos vem daquele empate em casa com o Vitória que foi frustrante, né? Outro rival direto. E o Fortaleza tá lá embaixo, mas ganhou do Flamengo. Isso dá uma moral. Dá uma moral, mas a pressão continua imensa para os dois lados. O histórico entre eles até que é equilibrado. Muitos empates. E olha que interessante. Poucos gols nos últimos jogos do Fortaleza. 6 dos últimos 7 tiveram menos de 2,5 gols. Tendência. Pode ser. O Santos não tem o lateral Souza suspenso. Neymar ainda fora, claro. Mas a volta do Zé Rafael, volante, pode ser um respiro pro meio campo, né? Pode ajudar muito na organização. Já o Fortaleza, o DM dele está parecendo sala de espera de hospital lotado. Sério? Quem tá fora? Nossa, a lista é grande. Goleiro João Ricardo, zagueiro Benevenuto, volantes Rodrigo e Matheus Pereira, atacantes Marinho, Alanzinho,
Mas, por outro lado, voltam o zagueiro Kusevic, o atacante Lucero e o meia Crispin, peças importantes que podem sim fazer a diferença. É um quebra-cabeça para os dois técnicos. O Vojvoda deve ir com Brazão, Igor Vinícius, Frias, Luan Pérez, Escobar, aí João Schmidt, Zé Rafael, Hohlheiser mais solto e na frente Barreal, Guilherme e Lautaro Dias. Time para ter a bola. E o Palermo no Fortaleza deve escalar Breno, Mancuso, Brites ou talvez o Kusevic que volta, Ávila, Pacheco, aí Sacha, Pierre, Crispim no meio e lá na frente Herrera, Breno Lopes e o Lucero. A chave para o Santos é essa volta do Zé Rafael, né? Dar equilíbrio e liberar o Hohlheiser para criar alguma coisa. Exato. E para o Fortaleza é ver se o Crispim ou o Lucero conseguem achar espaço contra essa dupla de volantes do Santos. Vai ser um jogo tenso, viu? Cheio de poucos gols mesmo. No mesmo horário, 4 da tarde, Mineirão. Cruzeiro X Vitória, um brigando pelo título, o outro no desespero do Z4. O histórico no Mineirão é covardia pro lado do Cruzeiro. Mas... Sempre tem um mas, né? O Cruzeiro tá muito, mas muito desfalcado. Principalmente na defesa. Zagueiros Fabrício Bruno e Vilauba, suspensos. Volante Romero, suspenso. Atacante Caio Jorge, suspenso. E o volante Matheus Henrique machucado. É praticamente meio time titular fora. Nossa, se o Cruzeiro tá ruim de desfalque, o Vitória tá em estado de calamidade pública. O DM tem 10, 11 jogadores, incluindo os goleiros titulares. E ainda tem o zagueiro Halter e o volante Ronald suspensos. O Jair Ventura vai ter que ser mágico ali. É uma situação complicadíssima pro Vitória. O Cruzeiro deve ir com o Cássio no gol, William, Gamarra, Jonathan Jesus, Kaique, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira. Aí na frente, Kenny Arroyo, Gabigol e Wanderson. Mesmo sem a zaga titular, ter o Matheus Pereira contra essa defesa remendada do Vitória é uma vantagem enorme. O Vitória vai ter que ir com o goleiro reserva, o Thiago Couto. Defesa toda mexida. Sim. Raul Cáceres deve voltar na lateral, aí Neres, Camutanga, Zé Marcos, Ramon, meio com William, Oliveira e Dudu. Ataque com Eric, Cantalápiedra e Renato Kaiser. É o que tem pra hoje. O histórico pesa muito pro Cruzeiro, claro, e os desfalques do Vitória parecem mais críticos, especialmente sem goleiro e defesa titular. Mesmo todo remendado, o Cruzeiro tem obrigação de ganhar em casa. Tem. Mas você viu a dica dos cartões? Jogo com cara de muito estresse, muita falta, mais de 5,5 cartões faz sentido, pode ser um jogo mais brigado do que técnico. Seguindo no sábado, às 6 da tarde, um jogaço valendo muito no G7, Mirassol x Botafogo, lá no José Maria de Campos Maia. O Mirassol é a sensação, né? 4º lugar, 4 jogos sem perder, 3º melhor ataque, e o Botafogo, 7º, querendo garantir essa vaguinha. O Mirassol costuma começar bem os jogos, né? Marca primeiro direto. Olha, o histórico sugere gols, mas a situação do Botafogo, meu Deus, complica qualquer previsão. São 11 desfalques e não são quaisquer desfalques. Quem são os principais? O lateral Marçal, o Savarino, que é o cara que pensa o jogo, e o Tuco Correia, que fez os 2 gols da última vitória. Fora o volante Alan, suspenso. O David Ancelotti vai ter que se virar nos 30. Caramba! Sem Savarino para criar, sem Correia para finalizar, quem joga no Botafogo? O Mirassol também tem seus problemas, claro. Lucas Ramon, Da Silva, Matheus Salles, Edson Carioca fora. Mas joga em casa, tá embalado, com a base do time, com o Reinaldo artilheiro, Negueba voando. O cenário tá todo desenhado pro Mirassol, né? Time entrosado, jogando em casa contra um Botafogo totalmente esfacelado nos setores mais importantes. Se o Botafogo arrancar um pontinho ali, já vai ser uma zebraça. Vantagem clara pro time do interior paulista. E para fechar o sabadão, 9 da noite, Maracanã, Flamengo X Sport. É o jogo dos opostos, né? Vice-líder contra a lanterna que já caiu virtualmente. Flamengo pode até dormir líder. Tem nem graça esse jogo. É, assim, a obrigação do Flamengo é ganhar e ganhar bem. O Sport demitiu o técnico Daniel Paulista, tá com César Lucena de interino, só para terminar de forma honrosa, como eles dizem. Que missão, hein? Missão impossível. O Flamengo só não tem o Cebolinha, machucado, mas tem toda a questão da gestão do elenco para a Liberta. Felipe Luiz vai rodar o time, com certeza. Vai sim.
Deve entrar Varela, o Wesley na direita, talvez o Ortiz ou o David Luiz na zaga, Pulgar, Gerson, Dela Cruz. Quem entrar ali? Quem entrar é time forte, imagina. Rossi, Varela, Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, Gerson, Arrascaeta, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro. Dá pra reclamar disso? De jeito nenhum, a diferença técnica é absurda. O Sport vai tentar se fechar, jogar por uma bola, mas no Maracanã lotado, contra um time brigando pelo título, é muito difícil. Vitória tranquila do Flamengo. Talvez até uma goleada se o time tiver a fim de jogo. Sem zebra aqui. Domingo, a bola rola a partir das 4 da tarde, começando com Corinthians e Grêmio na Neoquímica Arena. Timão vindo de 2 vitórias magrinhas, Grêmio ganhou bem do Juventude, mas o destaque aqui é o tabu. Ai, esse tabu é pesado, né? O Corinthians não perde do Grêmio há 13 jogos, desde 2018. E jogando em São Paulo são 10 anos sem perder. Isso entra na cabeça do jogador, não tem jeito. Só que o Corinthians tem um problemão para esse jogo. Problemão, é um desastre anunciado. O Dorival Júnior não tem simplesmente os 3 volantes titulares. Ranielli, José Martínez e Breno Bidon, todos suspensos. Como é que monta esse meio-campo? Pois é. Charles deve jogar, mas e aí? Maicon, Alex Santana, vai ter que improvisar. O Garro joga, mas a proteção da zaga fica totalmente comprometida. É um buraco tático gigantesco. O Grêmio também não tá completo, né? O DM lá tá cheio, Marcos Rocha, Aravena, Balbuena, Braithwaite, L, Volpe, William. Nossa, uma galera fora. Sim, muitos desfalques também. Mas perder 3 volantes titulares de uma vez, como o Corinthians, acho que impacta mais taticamente. A escalação do Corinthians é uma incógnita ali no meio. Hugo Souza no gol, Mateuzinho, Chocá, Gustavo Henrique, Bidu, Charles talvez Maicon, Garro e Yuri Alberto lá na frente. E o jogo vai ser na base da canelada. Os números de cartões são altíssimos para os dois lados e nos confrontos diretos. Ah, pode apostar. O Corinthians teve mais de 4,5 cartões em todos os últimos 10 jogos. O Grêmio também não fica atrás. Junta isso com desfalque, com tabu, tem tudo para ser aquele jogo amarrado, muita falta, pouca bola rolando. Aquele 0-0 feio ou brigado não me surpreenderia nem um pouco. Também às 4, Castelão, Ceará x Fluminense. O Flu vai defender o G7 num estádio que sempre complica. E eles acabaram de jogar no Maracanã, né? Vitória polêmica do Flu por 1-0. O clima deve estar ótimo. Só que não. E pro Fluminense a situação ficou ainda pior. O setor de criação foi para UTI. O volante Bernal e o meia Lúcio Acosta tomaram amarelo justamente contra o Ceará. Estão suspensos. E o Ganso tá no DM. Quem cria nesse time do Zubeldia? Ninguém praticamente. Sem Bernal, Acosta e Ganso, o meio-campo deve ser Martinelli, Otávio e Lima. É marcação pura, pouquíssima criatividade. A esperança fica nos pontas, Serna e Canóbio, e no John Kennedy lá na frente. Do lado do Ceará tem o Vina, né? Que já mandou o recado, quer marcar contra o ex-clube. A famosa, a implacável lei do ex, aquela que nunca falha. Será? O Ceará precisa muito dessa vitória em casa. Com o Flu tão desfalcado na armação, parece um cenário bom pro Vozão, né? Olha, o Fluminense ainda tem um time tecnicamente superior em várias posições, mas sem os seus maestros. Pode pesar demais. Acho que vai ser um jogo de poucos gols. Talvez outro empate ou, quem sabe, uma vitória magrinha do Ceará, explorando essa dificuldade do Flu. Ainda às 4 da tarde, Bahia XRB Bragantino na Fonte Nova. Jogo de extremos, né? Bahia quase imbatível em casa, segundo o melhor mandante. Bragantino um desastre fora e vindo de 3 derrotas seguidas, sem fazer gol a 2 jogos. Mamão com açúcar pro Bahia. Parecia, né? Até a gente olhar a lista de desfalques do Bahia. É uma enfermaria de luxo. Caio Alexandre, Eric Pulga, Gilberto, João Paulo, Sanabria e, pasme, Everton Ribeiro. Todos fora por lesão. E o Ademir suspenso. É o coração do time que não joga. Opa! Everton Ribeiro fora. Caio Alexandre. Gilberto. Aí a conversa muda completamente. O Bragantino também tem seus problemas, claro. Eduardo Santos, Pita, goleiro Jonathan suspenso. Mas perder essas 3 peças de uma vez
É um baque pro Bahia. É um baque gigantesco. Mesmo assim, a força do Bahia na Fonte Nova é algo impressionante. E a fase do Bragantino é péssima, estamos em queda livre. Mesmo todo remendado, jogando em casa, com a torcida empurrando, acho que o Bahia ainda tem favoritismo. Mas não vai ser aquele passeio que os números indicavam antes dessas lesões todas. Vai ser mais suado. Mudando para o horário das 6h30 da tarde, Beira-Rio. Internacional x Atlético Mineiro. Confronto direto para dar uma respirada ali na parte de baixo, só um pontinho separa os dois. O Galo vem animado com a final da Sul-Americana, mas jogou no meio de semana e tá cheio de desfalques. É verdade. O Sampaoli tá sem o Arana, o Franco e o Vargas, que foram convocados, a fonte falou, em Copa América, o que é estranho para novembro, mas enfim, estão fora. Scarpa suspenso, Hulk é dúvida e o DM tá lotado. Já o Inter perdeu as duas últimas, mas não tem o Alan Patrick, o Fernando, o Romero, mas joga em casa e tá descansada. O Inter deve tentar usar velocidade, né? Colocar Vitinho, Carboneiro e Borré pra cima da defesa remendada do Galo. O Atlético vai ter o Everson no gol, claro, mas a linha defensiva, o meio-campo, vai ter muito improviso ali. O cansaço da viagem e do jogo da Sula também pesa pro Galo. Faz sentido. Acho que a vantagem pende pro lado do Inter nesse cenário. No mesmo horário, 6h30, o líder Palmeiras visita o desesperado Juventude lá no Alfredo Jaconi. O Juventude tá mal, vice-lanterna, 4 derrotas nos últimos 5 jogos. O Palmeiras, mesmo de olho na Liberta, é favoritíssimo, né? Goleou no turno por 4-1. Em teoria, sim, o histórico é todo do Palmeiras. Mas, segura essa, o Palmeiras também tá com uma onda de desfalques. Coisa de 10 ou 11 jogadores fora. O quê? Quem? Suspensos. Vitor Roque, M. Martínez, Gustavo Gomes. Convocados para a seleção. Facundo Torres, Flaco Lopes, Aníbal Moreno. Lesionados. O Everton, Ramon Souza, Lucas Evangelista, Paulinho, Kelvin. É quase um time C que o Abel Ferreira vai ter que escalar. Caramba! O Everton fora, Gomes, ataque titular todo fora, aí a história muda de figura. O Juventude também tá desfalcado, claro, Jadson, Taliari e Mandaca suspensos, mas um Palmeiras tão mexido assim... Ainda é um time forte, não vamos exagerar. Carlos Miguel no gol, Murilo e Piquerez na defesa, Andréas Pereira, Alan, Rafael Veiga, Felipe Anderson no meio. Qualidade tem, mas é inegável que perde muito poder de fogo, muita estrutura defensiva. O Juventude vai se fechar todo lá atrás e tentar a sorte no contra-ataque. Será que dá zebra? Olha, ainda acho que o Palmeiras vence, pela organização tática, pela qualidade individual que sobra, mas não vai ser fácil não. O risco de tropeço existe sim, não é aquele jogo garantido que parecia. E para fechar a rodada com chave de ouro, 8h30 da noite, São Januário pegando fogo, Vasco e São Paulo. Que clássico, vale briga direta ali pelo G7 e G8 e o Vasco tá voando baixo. 4 vitórias seguidas, a defesa virou um muro, 3 jogos sem levar gol, isso não acontecia há 13 anos. O time do Diniz se achou e para melhorar, o Ryan, garoto da base que tá jogando muito, voltou de lesão e treinou, o astral tá lá em cima. Do outro lado, meu Deus, um São Paulo completamente irregular e dizimado. A lista de desfalques é de assustar qualquer um. Luciano suspenso, Mike lateral suspenso, lesionados Rafinha, Pablo Maia, volante titular, Caleri, ligamento cruzado, André Silva, também LCA, Ryan Francisco, outro LCA. Meu Deus, 3 atacantes com lesão grave de joelho. Fora Luan, Oscar, acabou o time do Zubeldia. É inacreditável a quantidade e a gravidade das lesões no São Paulo. O Vasco vai com força máxima. Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton, Barros, Tietê, Coutinho, Nuno Moreira, Andrés Gomes e o Ryan, provavelmente começando, com Vegete no banco. Que time! E o São Paulo, quem joga? Vai ter que improvisar muito. Jandrei no gol, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco, Wellington, Luiz Gustavo, talvez Galopo ou Michel Araújo. E na frente, Lucas Moura e Gonzalo Tapia, talvez. Wellington Rato. Sem Caleri e Luciano, o ataque some.
A diferença de momento, de confiança e de peças disponíveis é gigantesca. E, para colocar mais tempero, o Carlo Ancelotti, técnico da seleção, vai estar em São Januário para observar. Imagina a pilha do Coutinho, do Paulo Henrique, do Ryan, querendo mostrar serviço. O cenário é todo favorável ao Vasco. Jogando em casa, embalado, time completo, contra um São Paulo aos cacos, favoritismo enorme para o Cruzmaltino fechar a rodada bem demais. Então, fazendo um resumão dessa rodada 31. Os líderes, Palmeiras e Flamengo, devem ganhar dos lanternas, mas talvez com mais sufoco do que o normal por causa dos desfalques. Vão jogar com times bem mexidos. Exato, o Cruzeiro também é favorito contra o Vitória, apesar de seus próprios desfalques. A briga lá em cima deve seguir acesa. E na briga pelo G7. Aí a coisa deve embolar. Mirassol e Vasco têm tudo para se dar bem. Botafogo, Fluminense e São Paulo muito desfalcados, podem tropeçar feio. Isso pode apertar ainda mais a classificação ali do 4º ao 8º lugar. O Bahia também deve confirmar o favoritismo em casa. E lá embaixo, a rodada pode ser trágica para Fortaleza e Vitória. Se eles perderem e o Santos ganhar o confronto direto, a distância para sair do Z4 vai ficar bem maior. O funil apertou de vez mesmo. Apertou e muito. Quem não fizer ponto agora, vai ficar difícil escapar. E fica aquela pergunta no ar, né? Com tanto time grande desfalcado, com essa pressão maluca de fim de campeonato. Será que a gente ainda vai ter muita revolta? Aquele G4 que parecia certo, o Z4, será que tudo pode mudar nessas últimas 8 rodadas? Ah, o Brasileirão adora uma surpresa na reta final. Com certeza pode. Vamos ter que ficar de olho em cada jogo. E lembra, torcedor, no Diário de Primeira... Ponto. A gente não passa pano, só a bola.